Olá, pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Para a aula de hoje, eu preparei uma correção comentada e detalhada da P1 que aconteceu na quarta-feira da semana passada. Mas, antes de começar, eu vou mostrar para vocês a conversão de acertos para a nota. Por quê? Porque cada questão tinha o valor de 0,7. Então, o que acontece? Tinham 10 questões, de acordo com a quantidade de questões, vocês tinham que converter a nota de acordo com o ponto de cada uma delas, ou seja, de acordo com o peso de cada uma delas. Para isso, eu montei uma tabela que, na minha opinião, fica mais fácil de vocês visualizarem. Lembrando que vocês vão pegar esta nota convertida e vão somar com a da atividade, que foi aquela que eu postei no grupo de WhatsApp, tá bom? Ou seja, a quantidade de acertos transformados em nota de atividade, porque a atividade tinha peso 3 e a prova tem peso 7, tá bom? Vocês pegam as duas notas, somam e aí vocês têm a média final da N1, tá bom? Então agora eu vou compartilhar com vocês este arquivo para vocês visualizarem a conversão das notas, tá bom? Só um momento. Já já acho que entra aí para vocês. Vamos ver. Bom, entrou, né, pessoal? Apareceu aí para vocês. Então, nós temos aí quantidade de acertos na primeira coluna e nota da P, tá? Eu vou falar um a um para ficar registrado. Nenhum acerto, nota 0. Um acerto, a nota da prova 0,7. Dois acertos, 1,4. Três acertos, 2,1. Quatro acertos, 2,8. Cinco acertos, 3,5, 6 acertos, 4,2, 7 acertos, 4,9, 8 acertos, 5,6, 9 acertos, 6,3 e 10 acertos, nota máxima 7, tá bom? Bom, pessoal, deixa eu tirar. Vocês foram bem na prova, tá? Mas me gerou algumas dúvidas do porquê aconteceram alguns erros, tá? Na verdade, tudo o que foi pedido na prova foi dado em sala de aula, está gravado e também registrado nos slides. Vocês têm isso no grupo de WhatsApp, no YouTube e no Google Classroom, tá bom? Eu lamento algumas notas que foram, podemos dizer, menos de 5 acertos. É, poderia ter olhado, né? No caso, vocês poderiam ter revisto a prova, ter feito com mais calma, até porque vocês tiveram 12 horas para fazerem a prova, né? Mas tudo bem, vocês somam e vejam qual vai ser a nota da N1. Sempre lembrando que nós ainda temos a N2, tá? Ainda é tempo, isso não quer dizer. Eu estou falando em contexto geral, pessoal, porque não dá para fazer a devolutiva individual, como eu sempre fiz com vocês. Então, saibam, nós ainda temos a N2, dá tempo de recuperar, dá tempo de não ficar de exame, tá? Mas precisam se esforçar, precisam dar uma olhada, precisam resgatar os materiais. Eu fiz a correção da atividade, fiz aquele resumão para vocês. Então, se vocês tivessem acompanhado de acordo com aquele resumão e dado uma lida, uma revisitada em todo o material, talvez o resultado poderia ter sido um pouco melhor, tá bom? De qualquer forma, parabenizo a todos, todos entregaram, todos se esforçaram e fizeram a prova de acordo com o melhor que puderam para aquele momento, tá? Então agora eu vou compartilhar com vocês aqui a tela da prova e vou comentar em relação às questões e quais são as alternativas corretas. Lembrando que eu compartilhei
também no e-mail de vocês a quantidade de acertos. Então, aquele mesmo e-mail que vocês ahn, colocaram no dia da prova, que foi requisitado, foi o e-mail que eu compartilhei a quantidade de acertos. Então, de repente, lá tem assim, 9 de 10, ou seja, 9 acertos de 10 questões. Aí, para você saber a nota da sua prova, você vai lá e olha na tabelinha que eu acabei de mostrar para vocês. Essa tabelinha e a correção comentada, essa correção comentada eu também fiz por escrito. Eu vou publicar para vocês terem guardado esse material, tá? Para posteriormente vocês consultarem, ou enfim, tá? Para terem um documento guardado aí com vocês. Então agora, pessoal, eu vou compartilhar a tela da prova, tá bom? E aí eu vou comentando em relação às questões, sempre lembrando que eu vou comentar de acordo com a ordem que eu tenho aqui. Na prova de vocês, de repente, a ordem estava um pouco diferente. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão, conforme eu falo uma questão, vocês vão lá na prova de vocês, porque vocês receberam a prova preenchida, e procura a questão e façam a correção, tá bom? Só um momento que agora eu vou compartilhar a tela da prova. Já aparece para vocês. Ainda não, né? Agora apareceu, né, pessoal? Sim. Então vamos acompanhar juntos, tá? Aqui então era a parte inicial da prova com algumas orientações, inclusive o valor de cada ponto da prova, tá bom? Vou direto lá para a primeira questão. Então nós temos, na educação infantil, há dois eixos estruturantes. Vocês lembram quais são os eixos, né? Os eixos, as brincadeiras e interações. No caso, as brincadeiras e as interações, que asseguram quais direitos às crianças de acordo com a Base Nacional Comum Curricular. Então, pessoal, tendo em vista os eixos estruturantes das práticas pedagógicas e as competências gerais da educação básica propostas pela Base Nacional Comum Curricular, 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento asseguram na educação infantil as condições para que as crianças aprendam em situações nas quais possam desempenhar um papel ativo em ambientes que as convidem a vivenciar desafios e a sentirem-se provocadas a resolvê-los, nas quais possam construir significados sobre si, os outros e o mundo social e natural. Então, no caso, pessoal, os direitos de acordo que nós temos lá são os direitos de explorar, conhecer-se, participar, brincar, expressar-se e conviver. No caso, é a alternativa D, a resposta correta, D de dado, tá bom? Então, vamos para a próxima pergunta. A pouca qualidade da educação infantil pode estar relacionada com a oposição que alguns estabelecem entre. Isso é uma referência da Kishimoto de 2010 em relação àquele artigo que vocês têm que nós trabalhamos durante as aulas. Então nós tínhamos aí o brincar dirigido e as habilidades específicas para a educação infantil, o brincar livre e o brincar somente com crianças, o brincar dirigido e o brincar livre e o desenvolvimento de hipóteses silábicas. Então, nós temos que a pouca qualidade da educação infantil pode estar relacionada com a oposição que alguns estabelecem entre o brincar livre e o dirigido. Então, já logo aqui, vocês já têm a resposta, que no caso é o brincar dirigido e o brincar livre, que seria a alternativa C. No caso, é preciso desconstruir essa visão equivocada para pensar na criança inteira que, em sua subjetividade, aproveita a liberdade que tem para escolher um brinquedo para brincar e a mediação do adulto ou de outra criança para aprender novas brincadeiras.
A criança não nasce sabendo brincar. Ela precisa aprender por meio das interações com outras crianças e com os adultos. Ela descobre em contato com objetos e brinquedos certas formas de uso desses materiais. Observando outras crianças e as interações da professora, ele aprende novas brincadeiras e suas regras, tá bom? Então, na verdade, nós estávamos falando da oposição que alguns têm em relação ao brincar dirigido e o brincar livre, tá? Isso de acordo com o pensamento da nossa autora, a Kishimoto. Próxima pergunta. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular, a definição e a denominação dos campos de experiências também se baseiam no que dispõe as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil em relação. Então, nós temos aí algumas alternativas, né? No caso, os campos de experiências constituem um arranjo curricular que acolhe as situações e as experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural. A definição e a denominação dos campos de experiências também se baseiam no que dispõe as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil em relação aos saberes e conhecimentos fundamentais a ser propiciados às crianças e associados às suas experiências. Então, acabei de dizer a resposta. No caso, a alternativa correta é a D de dado, aos saberes e conhecimentos fundamentais a ser propiciados às crianças associados às suas experiências. Isso de acordo com o que consta na Base Nacional Comum Curricular. Vamos para a próxima pergunta. No campo de experiência, o eu, o outro e o nós, as crianças constroem percepções e questionamentos a respeito. Então, nós tínhamos aí como alternativa dos outros e da família, dos outros e de si e da família, de si e das ideias. Então, nós falamos bastante durante a aula, a respeito dos campos de experiências. Eu falei detalhadamente de cada um. Vocês também têm isso nos slides. Então, estava bem fácil de se encontrar essa questão. Então, é na interação com os pares e com os adultos que as crianças vão constituindo um modo próprio de agir, sentir e pensar, e vão descobrindo que existem outros modos de vida, pessoas diferentes, com outros pontos de vista. Conforme vivem suas experiências sociais, as primeiras experiências sociais, que seja na família, na instituição escolar ou na coletividade, as crianças constroem percepções e questionamentos sobre si e os outros. Então, na verdade, ela pensa a respeito do eu e ela pensa a respeito de mim mesma, né, a criança, e ela também pensa a respeito dos outros, diferenciando-se simultaneamente, identificando-se com seres individuais e sociais. Então fica um pouco complicado quando a gente fala que ela apenas constrói a sua percepção de acordo com os outros e da família, de acordo de si mesma e da família. Na verdade, ela não tem como única experiência só a família ou só os outros e a família, e, por exemplo, e ela se esquece. Não. A partir da interação que ela tem com os outros, ela também constrói os seus questionamentos em relação à sua própria pessoa. Em relação, ou, por exemplo, em relação a si e às ideias. Mas quais ideias? Ideias dela, ideias dos outros. Então, em um contexto que se torna amplo e que abrange os 360 graus de uma criança, é o momento dela construir as percepções dela mesma e em relação aos outros. Esse outros, ele está se referindo à família, aos colegas, aos professores, aos adultos, a tudo que está em seu entorno, tudo que acaba contemplando essa criança.
Então, no caso, a alternativa correta é a B, dos outros e de si. A próxima questão que nós temos é: de acordo com as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, os eixos estruturantes das práticas pedagógicas dessa etapa da educação básica são as interações e brincadeiras, experiências nas quais as crianças podem o quê? Tá? Eh, Então, vamos lá. Então, o que as crianças podem nessas experiências, né? Porque a gente precisa sempre pensar que nós temos as diretrizes curriculares nacionais e nós temos os eixos, os eixos estruturantes, no caso as interações e as brincadeiras, que garantem as experiências. E essas experiências as crianças podem fazer o quê, né, pessoal? Ainda de acordo com as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, lá no seu artigo 9º, os eixos estruturantes das práticas pedagógicas dessa etapa da educação básica são as interações e as brincadeiras, experiências nas quais as crianças podem construir e apropriar-se de conhecimentos por meio de suas ações e interações com seus pares e com os adultos, o que possibilita aprendizagens, desenvolvimento e socialização. No caso, a alternativa correta é a B: construir e apropriar-se de conhecimentos por meio de suas ações e interações com seus pares e com os adultos, o que possibilita aprendizagens, desenvolvimento e socialização. Bom, pessoal, eu vou fragmentar essa correção em 2 vídeos, ou se for necessário mais vídeos, para ficar mais fácil para vocês, até mesmo para fazer o upload no YouTube, para ficar um vídeo não tão extenso. Então, eu falei a respeito de 5 questões constantes da P1. Peguem a prova, olhem novamente. Então, para dar um tempo, para não ficar uma aula tão maçante, fiz as 5 primeiras. No próximo vídeo eu vou falar a respeito das 5 próximas questões, tá bom? Reflitam a respeito do erro de vocês. Do erro no sentido, pessoal, como eu costumo dizer, na falta de delicadeza, de repente, em perceber alguns detalhes. Quando a gente coloca uma determinada alternativa para uma questão, não quero dizer que está errada. Aqui no caso, a gente estava pontuando aquela que é mais correta. Mas na perspectiva de vocês, podemos dizer assim que cada uma dessas questões tem uma proficiência, ou seja, dentro de uma régua métrica, ela tem uma porcentagem de informações que são consideradas pertinentes àquilo que nós estamos questionando, tá? No caso de uma prova, a gente sempre acaba validando aquela que tem o maior número de a alternativa que tem o maior número de informações corretas, que a gente costuma dizer a alternativa correta. Isso não quer dizer que as outras estão erradas, porém as outras estão empobrecidas. Vocês já tiveram aula comigo em relação a isso, então eu quero dizer que mesmo que vocês tenham colocado uma alternativa que para este formato de prova ela não foi considerada como correta, podemos dizer assim, isso não quer dizer que ela está 100% errada, aquilo que vocês colocaram, tá? Ela tem sim uma porcentagem de conhecimento. Vocês sabem que preparar uma prova de alternativa ela dá muito trabalho, como eu já disse isso a vocês, porque a gente precisa pensar nos distratores e que eles estejam vinculados ao enunciado, tá? E os distratores, sim, contêm informações corretas em relação ao enunciado, tá bom? Então, podemos dizer que alguns assinalaram algumas alternativas enfraquecidas, porém não quer dizer que essas alternativas não contêm informações corretas em relação ao enunciado, tá bom? Então, esta correção comentada, detalhada, serve para vocês aprimorarem aquilo que faltou na hora de assinalar aquela alternativa que tem 100% das informações corretas em relação àquilo que foi questionado na prova, tá bom? Então, pessoal, uma boa correção. Aproveitem para respirar um pouquinho. Daqui a pouco vocês vão para o segundo vídeo e continuam com a correção, tá bom? Tchauzinho, pessoal. Até daqui a pouco.